Boa noite, um abraço, minha gente. Domingo, 9 da noite, cravado. Estamos começando mais um programa Meio de Campo aqui pela nossa querida Rede Minas de Televisão. Mais um programa recheado de notícias, de imagens, muita polêmica, arbitragem, gols, enfim, uma rodada muito interessante para nós mineiros, porque o América arrancou um empate lá em Goiás, o Boa ganhou de goleada aqui em Varginha, o Cruzeiro venceu por 2-0 a equipe do Sport, e resta agora a gente torcer para que o Atlético se saia bem também nesta rodada, fechando essa rodada amanhã contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, em pleno Maracanã. Vamos ver o que é que vai dar. A gente sempre contando com a sua audiência, com a sua participação. Você já sabe o nosso WhatsApp do futebol, mas eu gosto sempre de relembrar para você, 99343-7448, 99343-7448. Lembrando que para você que vai mandar o seu vídeo, coloca o telefone na horizontal para ficar legal, pega uma luz boa, bem claro. Não faça sem camiseta, porque aí eu não vou passar mesmo, porque aqui a nossa imagem é muito boa. Para mais de 700 cidades do interior de Minas, para o Brasil inteiro. Então você tem que aparecer bonitinho, igual a mim. Gostou dessa? Hein? Mostra o Toscano aqui fazendo o sinal que quiser aí. Concordou, né? Obrigado, Toscano. Boa noite. Seja bem-vindo. Um abraço, Orlando. Prazer mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Você está homenageando hoje o Raul? Sempre. Grande lembrança. Grande Raul. Raul Guilherme Plasma. Vou passar aqui por trás. Tem jeito? Tem, né? Tem isso. Eu vou cumprimentar pessoalmente. Cumprimentar aqui o Hugo, o Sérgio. Essa bandeira da crônica, a honra é minha. Que bandeira. Toscano. Você me chamando de velho. Vocês são fã? Não, experiente. Experiente. Baluarte. Obrigado, Hugo. Sérgio, você trabalhou aqui em Belo Horizonte muito tempo, venceu aqui, foi chamado, foi para Goiás, ficou lá quanto tempo? 9 anos já de Goiânia. 9 anos. E agora volta para a Rádio Super Notícia, 91,7, né? Com Periquito, Piquetito. Periquito foi bom. Você vai gostar, quem está nos assistindo? Eu sei que ele está assistindo. O Arthur Moraes, Roberto. E aí vai, só gente boa. Só gente boa. Lohana Lima, tá lá o nosso Cirilo. Tá o timaço lá da Super, Prazer tê-lo aqui projeto. Obrigado. Para falar conosco sobre futebol, que é uma coisa que você conhece. Valeu, grande E eu Orlando. estou muito feliz hoje, porque estou recebendo André Cristino, grande repórter, grande produtor. Esse aqui sabe tudo, bate nas 11. Esse é campeão. Campeoníssimo, né? Tô aprendendo. Dá um sorrisinho, porque a esposa está batendo foto nossa, nós dois lá. Tem que sorrir, vamos posar para foto, né? Ó, aqui. André, seja bem-vindo também Obrigado, ao Meio de Campo. Meus amigos, então, como eu disse, uma rodada interessante e eu quero mostrar de cara os gols da vitória do Cruzeiro, né? Porque o técnico Mano Menezes teve a coragem de colocar o time principal, arriscando aí uma contusão mais séria com algum jogador, podia acontecer, mas enfim, nada de mal, nada de anormal, 2-0, ficou de bom tamanho a vitória e, acima de tudo, preservados os jogadores para o grande jogo, o jogo do ano, que é quarta-feira contra o Grêmio. Roda para nós aí, diretor Luciano, vamos ver. Aí, ó. Aqui vocês ficam à vontade para comentar, né? Um gol muito bem feito pelo nosso Sassá. Esse talvez seja o grande ausente quarta-feira. Pelo estilo de jogo do Cruzeiro, o Sassá com esse gol hoje se igualou ao Thiago Neves, como artilheiro do Cruzeiro no Brasileiro, sexto gol dele. Entrou muito bem. E eu também tenho a teoria de que o Mano realmente não morria muito de amores pelo Ábila, porque é evidente que o Sassá tem um pouco mais de habilidade. Mas são estilos bem parecidos, Sassá e Ábila. E a prova de que deu certo é isso, o Ábila já fez o sexto gol, o Sassá. E para um jogo como o de quarta-feira, um jogador com as características do Sassá são muito importantes. E aí o Raniel, que entrou bem. Não, e hora de dar moral para esse garoto aí, né, Raniel? Exatamente. Mas presença diária, bate bem na bola. Eu não acho que o Mano vá fazer isso, não. Acho que o Mano entra com o Rafael Sobis. É um jogo arriscado para chegar. Eu entraria com o Raniel. Eu acho que o Mano já tentou muito Sobis nessa ideia de ter um centroavante móvel, né? Um falso 9, que o Sobis faria bem esse papel, mas não deu certo. A gente vê que hoje os gols saem com o Sassá, que é um centroavante, e o Raniel. Até quando o Ábila estava no time, se não saía um gol, punha o Ábila e o gol saía. É verdade. Então o Cruzeiro precisa de um centroavante. Então
para reverter essa vantagem de quarta-feira, eu acho que teria que começar com o Raniel. Eu acho o seguinte, o Raniel, aliás, é o segundo gol que ele faz com a camisa titular do Cruzeiro, o primeiro no Campeonato Brasileiro. Exato. Eu acho que o grande problema é o seguinte, digamos que ele deu um azar, jogada perigosa aquela, viu? Aquela ali, 35 Roda para nós de novo, vem para completar essa jogada. Princípio de ataque cardíaco naquela bola. Exatamente. Mas o Raniel, digamos que ele leve um azar e nos primeiros 30 minutos não faça um gol, a torcida pode começar a cobrar. Como ele é muito garoto ainda, muito verde, eu acho que poderia entrar sim com o Rafael Sobres e depois colocar como ele entrou hoje. Mas ele já entra com moral, Hein? Já é moral, já entra com moral, garoto. Eu acredito que a pressão nele seria muito menor do que no Rafael Sobres. Com 30 minutos, Rafael Sobres não fez um gol, a torcida cai em cima. O Raniel, com 30 minutos, não fez um gol, a torcida, para mim, tem mais paciência. Sobres é figurinha carimbada já. O torcedor já começa pressionando. Exatamente. Agora, o importante é jogar melhor, muito melhor do que jogou lá no Sul e melhor do que jogou hoje. Porque hoje venceu. Mas não foi aquilo tudo não, hein? Precisa jogar muito mais, concordo com você, para esse jogo de quarta-feira. Porque você vai trabalhar aí com a hipótese pessimista de tentar 1-0 e levar para os pênaltis. Mas você tem que ir para o jogo para resolver. E convenhamos, fazer 2 gols no Grêmio não é exatamente uma tarefa fácil. E eu acrescento, ficar sem tomar um gol do Grêmio... Aí é o problema. Essa aí eu acho que é a maior aí que é o problema. Aí vão dizer assim, mas ele não fez gol no Atlético Paranaense hoje. Tudo bem, mas também jogou com a molecada, né, como diz o Renato. E o Grêmio vai vir, assim, se for analisar, hoje o desenho do time, do jogo, é um jogo propício para o Grêmio, que o Cruzeiro tem que sair. Exato. E vai deixar espaço para o Grêmio sair no contra-ataque, que é a arma dele, que é a velocidade. O Renato não vem com o time fechado aqui, não sei se você pode escrever. Não, mas o Cruzeiro ele vai dar espaço para o contra-ataque do Grêmio, que é a arma dele, a velocidade. E é o forte do Grêmio, né? Pois é, então é um jogo desenhado, muito bem desenhado para o Grêmio. Vai ser muito difícil para o Cruzeiro. O Sassá me lembrou hoje um jogador que o Atlético tinha, chamado Guilherme. Mas você sabe por quê? Guilherme não ia para as boates, às noites e tal. Nós aqui, definitivamente, nós não vamos julgar o Sassá. Não podemos, porque a gente não estava lá, a gente não viu nem nada. Mas é notório, já é público, que o Sassá estava numa boate, se não me engano, de quinta para sexta, de sexta para sábado, não sei. Sim. Né? E teve uma briga lá com o torcedor, etc. Cada um fala uma coisa. O certo é que Sassá, com os companheiros dele, foram expulsos da boate, né? O professor lá que foi atingido, segundo ele, né? Teria sido atingido até com um copo de uísque, etc. Eu acho que esse que é o problema, desperdiçar uísque, isso não é correto. Isso não é correto. Não é correto, concordo. Mas, enfim, né? Mas eu não vi nenhuma manifestação de torcida a respeito desse assunto ainda, né? O Sassá Mas o Sassá foi lá e fez um golaço daquele, abriu o placar, morreu. Tá resolvendo, ninguém quer jogador, ninguém quer o jogador para casar com a filha. Ninguém quer o jogador. Segundo, você pega os jogadores que a gente avaliou, jogadores que o Romário disse isso, cara pega pijama, fixa em religião, dorme 7 horas, não resolve no jogo. Sassá tá resolvendo um problema que o Cruzeiro tanto carece. Gente, e o cara tava de folga. O cara na folga dele... Não, a faz o que ele quiser. É certinho. E o que eu acho que não pode é arrumar confusão. Não, claro, isso é outra coisa. Mas o que ele faz na vida dele fora do campo? Mas também há uma informação de que o senhor em questão estava tirando fotos do Sassá e do grupo dele lá. Fica aquela pergunta, com que objetivo? O jogador não pode viver mais, né? Não, gente. O cara está no momento de folga. Se ele está bebendo, se ele está rezando, se ele está vendo novela, isso é um problema dele. Ele tem que estar aqui assim. E nós também, eu acho que a imprensa colabora com isso, porque nós temos que parar com essa coisa também. Eu não esqueço, toda vez eu cito isso, o Alex deu uma entrevista à revista Playboy em janeiro de 2004. A Playboy eu nunca li. Hein? Não, eu sei, li. você só via. Aí é o seguinte, você só lia ela de comprido. Opa! É Orlando. Tá derrubando Orlando. É Orlando, Mas em janeiro de 2004, ele deu... Isso é fácil, então quem buscar nas redes sociais, na internet, uma entrevista para a revista Playboy, informando que em 2013, quando o Cruzeiro ganhou tudo, que é a coisa mais comum, quando o time está ganhando tudo, você chega na balada, o torcedor, aí ó, essa aí é minha, essa é por minha conta. É verdade. Entendeu? Olha o que o Luxemburgo está fazendo com o esporte. A informação extraoficial é qual? Jogador liberado, não existe concentração no esporte. Não, e até acaba o jogo, cerveja com jogadores liberados pelo treinador. O Alex falava isso, que o churrasco no Cruzeiro era regular e muitas vezes o próprio Vanderlei que tomava as providências. Cara, tem que ser cobrado em campo. É o que acontece agora, em campo.
a presença do Sassá vai ser muito, a ausência dele vai ser muito sentida, porque precisa de alguém que faça gol. O menino, o Raniel entrou, etc. Esperamos que ele tenha sorte, competência, ele tem e tal. Mas você vê, o Sobe, se entrar, o Sobe, só tem que entrar. O último gol dele, sabe quando foi? Na 10ª rodada, no dia 25 de junho. Isso é um negócio que poderia ser revisto, porque até pouco tempo um jogador emprestado por um clube não poderia jogar contra o seu clube de origem. Absurdo, que e isso hoje, mas hoje isso já não tá vigorando. Os contratos de empréstimo já permitem isso. Talvez no próximo ano, quem sabe, a CBF obrigue também que o jogador de uma competição, jogou Copa do Brasil, não necessariamente não pode jogar um campeonato. Um outro campeonato. Tem que jogar. Deu certo um clube, por que você vai chegar e colocar isso no contrato? Essa é outra hipocrisia do futebol. Pô, o Sassá não se viu o Botafogo. Ué, você é pro Cruzeiro. Ele não pode jogar contra o Botafogo. Mas é uma tolice. Agora, o Cruzeiro, então, tem praticamente todos os jogadores à disposição. Parece que o Arrascaeta também já começa a surgir a oportunidade dele atuar, mas vamos ver o que o Mano Menezes vai fazer. Nós ainda temos um programa de hoje, claro, vamos falar do Atlético, para o jogo de amanhã contra o Fluminense, e temos uma entrevista feita pelo repórter Pedro Rocha, nosso grande repórter aqui do meio de campo, com o Rogério Micali, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar. Eu quero antes dar uma notícia para vocês, meio preocupante. Fecha aqui em mim, por favor. Que é o seguinte. O nosso queridíssimo amigo, o Willy Gonzer, está no hospital, está hospitalizado, não está bem de saúde. Precisa, então, não só das nossas orações, da nossa força, né, Willy? Lá dentro, né, ele falava assim. Willy foi meu comentarista durante mais de 10 anos lá na TV Horizonte. Então, me dava uma audiência, trazia uma audiência enorme para nós. Trabalhou na Inconfidência também, sob o comando do José Augusto Toscano. E ele está precisando de sangue. Então, você que é doador de sangue, você que pode doar sangue, por favor, vá aqui à Rua Juiz de Fora, 861, aqui no Prado, no Barro Preto, melhor dizendo, no Prado, não, perdão, no Barro Preto. Rua Juiz de Fora, 861. O telefone de lá é 3335-6600. 3335-6600, porque o Willy Gonzer precisa da sua ajuda, o Willy Gonzer precisa do seu sangue, sangue bom, para recuperar nesse momento tão difícil que ele passa, tá bom? Então vamos dar uma ida até a Vila Olímpica do passado, Cidade do Galo, né? Me lembrei da Vila. Saudoso, viu? Que a Vila Olímpica era um lugar maravilhoso. E é um lugar muito bacana, ainda muito bem conservado. Parabéns à direção do Atlético, é muito bacana. Não tem notícias de lá? Tá bem conservado? Eu fui lá recentemente, um filho que é nadador, que foi lá competir. Poxa, muito legal, muito bacana. Parabéns ao Atlético. Então vamos ver o Rogério Micali conversando com Pedro Rocha. Ter pego essas duas decisões pela metade, você preferia ter pego desde o início? Seria melhor para você? Sim, lógico. Se a gente pega inicialmente, você até está mais ambientado com as competições, né? Você está vivendo de uma forma mais intensa. Mas são circunstâncias do nosso futebol, circunstâncias que acontecem muito dentro da nossa cultura, né, de futebol. E a gente tem que saber entender, porque, como eu falei anteriormente, a gente não vê mudança, né, a curto espaço. Então, nós temos que nos adaptar a esse tipo de calendário, a esse tipo de situação e tentar dar uma resposta. Às vezes uns conseguem, outros não, né? Infelizmente, a gente acabou não conseguindo dar uma melhor resposta, né? Fomos eliminados, apesar de ter jogado bem, principalmente contra o Jorge em casa, né? Nós aí tivemos um gol mal anulado, tivemos chances importantes, a bola não entrou. Então, é olhar e tentar se adaptar a essas circunstâncias para fazer um bom futebol. Esse novo calendário prejudicou um pouco para você implantar seu trabalho? Você teve pouco tempo para treinar? Como você avalia isso? Eu não posso atribuir as desclassificações ao calendário, porque quando eu assumi, eu sabia do risco que eu estava enfrentando, que eu enfrentaria. E eu não seria justo da minha parte agora transferir essa responsabilidade para o calendário. Agora, é lógico que, humanamente falando, é ruim. Um calendário ficou muito extenso esse ano. O calendário que já era discutido em relação a ter que se adequar a um novo momento, até em termos de lesão, de tudo que vem acontecendo, ele inchou mais. Então, o calendário brasileiro, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o nível dos nossos jogos, até que ponto nós não vamos perder qualidade. Agora um recado para o torcedor atleticano.
Meu recado é que pode ter certeza, eu conheço muito a casa, sei daquilo que o torcedor quer. Nós estamos tentando fortalecer, resgatar isso, né? Mas contamos muito, né? O torcedor do Atlético é um torcedor diferente, é um torcedor que apoia mesmo nos momentos difíceis. E a gente conta para a gente resgatar o mais rápido possível essa nossa autoestima, que a gente volta a figurar no top 5, onde é o lugar onde o Galo se acostumou a estar. E a gente espera que a nossa resposta seja o mais rápido possível, mas contamos muito com o auxílio deles. E a gente espera que a gente possa fazer um segundo turno melhor e que a gente atinja o objetivo que nos resta, que é colocar o Atlético na Libertadores, que está acostumado a disputar já há anos consecutivos, e que a gente possa, né, alcançar isso e entender também que clubes da grandeza do Atlético passam por esses momentos de oscilação, é ter tranquilidade para passar e retomar o mais rápido possível. Muito bem. Está aí o Rogério Micali conversando com o Pedro Rocha, volta com outros assuntos importantes, mas ele já comandou o Atlético em 5 jogos. Dizer que houve melhoria com relação ao Atlético anterior, eu não falo isso. Não sei se vocês discordam de mim. Discorda, André? Não, até porque eu acho que o problema do Atlético não é o comando técnico. Passaram 4 treinadores até agora e não fizeram o Atlético jogar bem. O Atlético não conseguiu agradar a torcida, o torcedor não tinha alegria aquela de ver o time jogar, não apoiar daquela forma. Então eu acho que o problema não é o Micali. Ele tem que conseguir resolver o que está acontecendo dentro do Atlético. Por que o time não está conseguindo jogar bola. Se ele conseguir fazer isso, beleza. Por enquanto, ele ainda, a meu ver, ainda não conseguiu. O que falta ao Atlético é um diretor presente em vestiário, é um diretor que chame a responsabilidade, que converse com o jogador olhando no olho, que saiba cobrar. Essa é a função de um diretor de futebol. É o que está faltando para resgatar aquilo do galo doido, o galo que pressiona, que vai para cima, vai embora. O que está acontecendo? Isso tem que ser questionado dentro do vestiário. Hoje tem uma entrevista muito interessante do Fábio Santos no jornal Hoje em Dia, e uma das partes que ele observa lá e que é bastante pertinente é que o elenco atual do Atlético é um elenco mais de cadenciar mais o jogo. E o Micali falou isso de bola, né, depois da eliminação para o Jorge Wilstermann e o próprio jogo depois do Flamengo que ele venceu, que as caras que são aliás, o Rafael Moura, perdão, ele identificou isso e ainda até disse que a torcida do Atlético talvez tivesse que se preparar um pouco mais para, com o atual elenco, aquele estilo do galo doido não ser tão presente. É muito interessante uma matéria do Henrique, do grupo pessoal lá do Hoje em Dia, e faz isso. Eu acho que o Micali também é uma pessoa capacitada e qualificada para trabalhar com um grupo assim, né? Resta saber se vai ter paciência, os resultados de momento, né, da rodada não foram legais para o Atlético. Se ele perder para o Fluminense, amanhã ele volta a ficar na parte de baixo da tabela.